Olá, pessoas! O tema de hoje é isenção de IPTU de aposentados e pensionistas. Vamos mostrar como os aposentados e pensionistas podem gozar da gratuidade do IPTU, postulando junto às prefeituras a isenção ou redução do imposto, com a finalidade de facilitar a já tão dificultosa vida no que diz respeito à moradia, que é um dos direitos fundamentais da pessoa humana, conforme está no artigo 6º da Constituição, ou seja, trata-se de um legítimo direito social. O raciocínio é muito simples. Ao adotar a isenção do imposto, o efeito é benéfico no orçamento dos aposentados e pensionistas, idosos em sua maioria e com muitos gastos no tocante principalmente aos cuidados com a saúde, despesas com medicamentos, despesas com plano de saúde e por aí segue. E não se pode esquecer que também existe na hipótese em se prezar pelo direito contido no artigo 230 da Constituição, de modo a que o Estado e toda a sociedade deve contribuir para a proteção do idoso, no tocante à vida e ao seu bem-estar. Portanto, todos têm o dever de zelar por esse grupo da sociedade. O benefício tributário isencional, ele tem a finalidade de retirar da norma tributária parcela de sua fiscalidade, possibilitando assim o auxílio aos menos abastados, já que no caso dos aposentados e pensionistas, muitos têm o salário reduzido ao montante equivalente ao salário mínimo, o que, convenhamos, não é grande coisa. Numa aproximação teórica, a isenção do imposto impede o nascimento da obrigação tributária. Esta, por sua vez, ela decorre da ocorrência, na realidade, do fato gerador fixado abstratamente na lei de instituição do tributo. Fato esse que se tem como necessário para gerar o dever do contribuinte de entregar ao Estado parcela de sua riqueza para pagar determinado tributo. Portanto, é a lei e somente ela que descreve o evento e atribui a este evento a função de criar uma relação tributária entre o Estado e o contribuinte. Como fruto dessa relação, o particular, chamado no direito tributário de sujeito passivo, tem o dever de levar parcela de sua renda aos cofres públicos com a justificativa de ser uma forma de participação da cidadania para a existência da manutenção, funcionamento e existência do próprio Estado. No caso do IPTU, que é um imposto de competência municipal, a obrigação tributária nasce em função da propriedade ou da posse de um bem imóvel, situado em zona urbana municipal, de acordo com o previsto no artigo 32 do Código Tributário Nacional. A base de cálculo deste imposto é o chamado valor venal do imóvel, geralmente fixado em preço abaixo do valor do bem no mercado. Cada município, é preciso que se diga, tem as suas regras para a isenção tributária do IPTU, havendo inclusive aqueles que não a adotam, tendo em conta que existe uma discricionariedade para a criação deste tributo. Então, a primeira coisa a saber é se o seu município tem lei específica prevendo o benefício isencional para o aposentado e pensionista, no tocante ao IPTU. Então você, aposentado ou pensionista, deve se informar nos sites das prefeituras ou diretamente no local para saber se é prevista a referida isenção. Normalmente, os requisitos para obter a isenção, eles são cumulativos e, regra geral, eles tendem a apresentar requisitos comuns, como, por exemplo, a comprovação da renda familiar mensal de até 3 salários mínimos e da propriedade de um único imóvel de uso exclusivamente residencial. Além disso, o valor venal do imóvel deve ser até determinada quantia. Havendo caso como o de Porto Alegre,
que adota um índice para formar tal limite. Em certas municipalidades, como a de Curitiba, no lugar da isenção, se adota a redução tributária, ou seja, a redução do imposto. No caso, é retirado um determinado montante da base de cálculo do tributo, ou seja, do valor venal do bem, que, como vimos, é o valor estimativo do preço do imóvel pelo poder municipal. Os municípios costumam exigir ainda que o beneficiário da isenção renove o pedido a cada 1 ou 2 anos, exigência que tem em conta a fiscalização que há de ser exercida de modo frequente, porque o tratamento desigual que o ordenamento jurídico dispensa aos aposentados e pensionistas, com apoio do artigo 10 do Estatuto do Idoso, acompanha a igualdade material que o tão falado, tão comentado Estado Democrático de Direito acolhe como necessária a inclusão social dos hipervulneráveis. Os idosos que conseguem se aposentar após labutarem anos a fio defrontam-se com as consequências da limitação dos proventos, normalmente corrigidos abaixo da inflação do período. Ou seja, os proventos ficam defasados em termos de ganho real. Além disso, os aposentados e pensionistas defrontam-se com as dificuldades inerentes ao processo natural de decrepitude, que naturalmente torna a saúde mais vulnerável e a consequente manutenção dela mais dispendiosa e carente de proteção. Tudo isso se agrega para justificar a proteção à residência, à moradia, como apoio vital à velhice, e neste contexto o direito tributário vem à cena em nome do compromisso com a dignidade humana que está na cabeça da Constituição para ativar a solidariedade social e incentivar, com a isenção do imposto, a que se faça a justiça fiscal. No caso da isenção do IPTU, a sua peculiaridade é permitir que sejam liberados recursos para o atendimento de necessidades mais prementes, mais urgentes, em prol de outros direitos, especialmente o direito à saúde e o amparo à velhice, ambos direitos fundamentais consagrados no texto constitucional. E este foi o Soletrando de hoje. Curta o vídeo, compartilhe-o com seus amigos nas redes sociais. Obrigado pelo prestígio. Tchau!